por este presente que ele tem dado não somente ao pastor Gesiel e seus amigos, mas também a mim como representante dos meus irmãos aqui, pelo privilégio, por estar cuidando, acompanhando, já que eu estou um pouco distante, você está fazendo às vezes de um dos filhos, tá? Mas eu considerando membro da família também. Deus abençoe e recompense a você, a Leiliane, pela prestimosa colaboração e trabalho que vem prestando aos meus pais. Joel realmente falou bastante, que tudo poderia englobar. É o cameraman da casa. Mas eu, como filho mais velho, não poderia ser, graças a Deus, uma palavra que vem sendo usada aqui constantemente, é a palavra referencial. E eu considero também meu pai como referencial, um divisor de águas, um marco na minha vida, da minha esposa. E eu agradeço a Deus porque eu tenho visto o pastor Gesiel como referencial em todas as áreas que se possa imaginar. Na área de caráter, por exemplo, eu considero meu pai um homem super íntegro, um homem de palavra, um homem honesto, e ele inculcou isso nas nossas mentes, no nosso coração, desde os primórdios de nossa infância, que deve se levar tudo com seriedade, com responsabilidade, que devemos assumir os atos por tudo que nós fazemos, mesmo estando errados, equivocados. Então ele tem sido uma referência no aspecto de caráter, de integridade, tem sido uma referência não só na área ministerial, criando pregadores de várias gerações. Quantas pessoas hoje não pregam como o pastor Gesiel, que aprenderam desde pequeno? Eu me lembro de um das grandes xeroxes do pastor Gesiel, pastor Edivaldo, no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, na época, agora em Caxias. Eu me lembro que uma vez meu pai e nós estávamos chegando na igreja, ele estacionou em frente da igreja e falou: ué, mas eu estou aqui, como é que eu estou pregando lá? Tamanha a semelhança que o pastor Edivaldo realmente prega, com ponto e vírgula, entonação de voz e tudo. Mas ele não é o único, são vários. E dentre os filhos eu também considero que herdei, né, algumas facetas do meu pai. Algumas vezes quando eu estou pregando, a minha esposa fala: encarnou o Gesiel Gomes. Encarnou, mas se tem alguém que tem o direito de copiar, são os filhos, né? Porque nem que não queira, né, estamos na convivência de todos esses anos, de uma vida. Mas meu pai também tem sido uma referência no trabalho. E seja meu imitador. Ele tem sido uma referência também no trabalho. É um homem que nunca deixou de trabalhar, sempre entregue, dedicado ao trabalho, sempre se entregou. Aos filhos ele deu a oportunidade de participar do ministério dele. Para os que não sabem, antes do pastor Gesiel fazer livros, ele fazia apostilas. E nós, os filhos, éramos que cooperávamos com ele, revisando os versículos bíblicos, grampeando as apostilas, etc. Desde pequeno, ele já nos levou, de forma tal que, ao ler o livro, nós já identificávamos, né, qual era a mensagem, quando ele pregou a mensagem, e se a mensagem era dele ou não. Ou até mesmo o livro de alguma pessoa. Nós podíamos até também identificar as mensagens que estavam naquele livro, se era o xerox, se plágio, ou não, né? O segredo não era dado ao pastor Gesiel. Mas já tem sido referencial na área também do trabalho. Na área ministerial, nós temos visto por todo o Brasil uma frase que ficou, né, gravada, registrada em qualquer lugar que nós chegamos: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Também como pai, como pastor, como homem, como servo, e também um referencial na área de legado. Muitos legados o pastor Gesiel tem deixado muitos legados na área de educação, na área teológica, na área ministerial, mas eu creio que um dos maiores legados que ele deixou para os seus filhos é que cada um pudesse conhecer a Jesus e ter um relacionamento com ele. Eu creio que é o mais importante para mim, mais do que viver uma vida de legalismo, uma vida de tradições, uma vida de rituais. Nós aprendemos a ter um relacionamento com Deus. E eu creio que meu pai
concorda com isso, que ele deve muito, em parte, à sua companheira, a minha mãe. Meu pai, muitas vezes, teve que viajar para o norte, para o sul, para fora do país, e minha mãe, graças a Deus, que continuou fazendo, às vezes, também do meu pai ali, cooperando com ele, como deve ser o casal, né? E nos ensinando a palavra de Deus de forma que eu louvo a Deus pela sua vida e me orgulho de ser seu filho. E se eu sou o que eu sou hoje, gente, é porque eu sou resultado de um homem que tem sido referencial para a minha vida, inclusive na área de pregação e na área de interpretar. Para alguns que não sabem, eu faço trabalho de intérprete. Confesso que eu nunca gostei, até alguns anos mais tarde, quando Deus me convenceu de que esse era o talento que Ele tinha me dado. Mas quem me levou a essa motivação foi o meu pai. Porque vocês imaginam interpretar o pastor Gesiel Gomes. Já fizeram uma ideia? Agora imagine interpretar o pastor Gesiel Gomes para o inglês. Ou quando ele pregava no espanhol, eu tinha que interpretar para o inglês. É um trabalho de suma dificuldade. Mas umas coisas que eu admiro no meu pai é que ele já previa o que poderia acontecer no trabalho nosso de intérprete enquanto ele nos encaminhava. Deixa eu dizer para vocês um segredinho, era tão rápido que muita gente não notava. Meu pai às vezes ia pregar português para interpretar, mas quando ele, devido à sua também função como jornalista, ele sabia que nós íamos ter dificuldade com a palavra, ele já falava a palavra no inglês, dentro da mensagem no português. Ninguém notava, todo mundo pensava que era língua estranha. Mas não era língua estranha. E isso, pai, eu agradeço, porque foi uma bênção tanto. Eu nunca me esqueço aquela mensagem da igreja como a lua, né? Crescente, a lua nova. Aquela foi uma das célebres mensagens que eles teve que jogar as palavras no inglês, rapidamente no português, para... Enfim, em cima, agradeço a Deus pela sua vida. E é o meu desejo, juntamente com a Lúcia, que louvo a Deus pela sua vida também, que tem tratado ela, juntamente com minha mãe, tem tratado ela como uma filha. Ela não se sente como uma nora, ela se sente como uma filha, preza muito neste momento, então fica aqui a nossa eterna gratidão. E o meu desejo sim, porque eu tenho muitos sonhos ali na minha vida, muitos pregadores jovens que nós investimos e falamos, pastor, eu já adquiri o feito de Gedeões, já está em casa, eu já adquiri o filho tal. Então, muitos pregadores da nossa geração, independentemente das denominações. Por último, eu considero o pai como referencial também na área interministerial, ou seja, internacional. E o meu pai foi uma pessoa que nos ensinou a não olhar para outras denominações ou religiões com o olho torto. Pelo contrário, desde pequeno eu me lembro do meu pai na presbiteriana, metodista, e não só isso. Ele nos motivava e quando ele não podia, ele enviava os filhos para representá-lo. Eu me lembro de 15, 16 anos pregando. Isso, com 13 anos de idade, eu já ia representá-lo. E eu me lembro de representar o meu pai numa igreja metodista, bem tradicional, denominacional, onde a gente ouvia até uns guios. E foi experiência maravilhosa. Uma vez também me colocou na fogueira, ele não pôde ir e me deu a oportunidade de participar de um seminário de atualização teológica de metodista. Agora veja como é que é, né? E eu estou falando de 15 anos de idade, né? Onde as pessoas vão debater se para ser batizado pelo Espírito Santo precisa falar em línguas ou não. Mas por tudo isso eu devo a ele esse privilégio, a oportunidade de nos ter desafiado a expandir e a pregar a palavra de Deus. E eu creio que até como resultado disso, hoje eu estou em um ministério aonde Deus nos levou, que é um ministério totalmente atípico. Eles têm um ministério onde os reconhecem todos o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo para nossas vidas. Não existe direção, não existe proibição. E eu louvo a Deus porque tudo isso é o que eu aprendi de Deus no meu pai. Então, pelo começar, mais ao vivo, do coração. Na palavra está em toda a família, viu? É verdade. Começando com você. É verdade. Agora, por penúltimo lugar, vou deixar o último, né? O melhor.
para o fim. Vamos ouvir aqui eu gostaria que todos prestassem atenção.